Muitas são as perguntas que nos fazemos durante a jornada na Terra. Onde encontrar as melhores respostas às nossas indagações? Trazemos muitas dúvidas em nosso caminhar existencial, mas o Espiritismo tem as respostas que a vida nos propõe. A Vida em Foco está no ar e você é o nosso convidado especial. Fique conosco! A vida possui uma dinâmica toda especial. Assim, é necessário estarmos atentos para as mudanças requeridas, a fim de melhor nos situarmos nela. Os processos de mudanças são constantes e necessários, uma vez que estamos afeitos à lei do progresso. Daí vale perguntarmos: existe um primeiro passo para mudar? O que fazer para que as mudanças se efetivem? A reencarnação pode ajudar nesta diretriz? Confira as respostas na entrevista de hoje. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. As leis de nosso país protegem a intimidade e a privacidade. Muitas pessoas, inclusive, se aproveitam da proteção legal para cometer crimes e prejudicar terceiros. Contudo, impõe-se reflexão a respeito da privacidade, considerando um contexto algo mais vasto. A tranquilidade das relações sociais pressupõe limites ao que se compartilha. Os homens ainda possuem fissuras morais em excesso, cuja integral revelação causaria muitas querelas e constrangimentos. O corpo físico, com as limitações de percepção que proporciona, funciona como elemento pacificador. No âmbito do viver terreno, a comunicação das ideias dá-se por ato deliberado de vontade. Os pensamentos não são imediatamente partilhados. O emissor da mensagem deve gesticular, falar ou escrever, a fim de que ela seja captada. Mas o planeta não é habitado apenas por espíritos desencarnados. O contingente de espíritos desencarnados que nele vive é significativo. Eles permanecem junto aos homens, frequentam suas casas, partilham suas ideias. No âmbito espiritual, a linguagem é o pensamento. Para transmitir uma ideia ou um sentimento, não há necessidade de gestos ou palavras. Basta pensar ou sentir. Assim, todos têm uma nuvem de testemunhas à sua volta. Amigos e inimigos do outro plano da vida sempre acompanham tudo o que ocorre. Existe apenas um limite para esse intenso partilhar, e ele consiste na superioridade moral. Um espírito inferior não consegue ocultar nada do que faz ou pensa dos que lhe são superiores. Já os espíritos superiores partilham com os inferiores exclusivamente o que desejam. Essa regra também vale no intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Um lar estruturado com base em valores nobres não é livremente franqueado por espíritos levianos. Apenas entidades nobres têm acesso a ambientes decentes e elas naturalmente respeitam os momentos íntimos dos encarnados. Assim, convém refletir sobre o que você faz em sua privacidade. Caso cometa leviandades, seja adepto de maledicência ou pornografia, saiba que uma multidão de espíritos afins testemunha seus atos. Eles fazem parte de sua vida e partilham sem pudor dos seus mais secretos instantes. Se não lhe agrada essa perspectiva, resta apenas uma alternativa: moralizar-se. Reforme seu proceder e passe a viver com pureza e dignidade. Desse modo, apenas espíritos enobrecidos terão acesso ao seu lar. Confira agora o quadro de entrevista com o tema Processos de Mudança. Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Começa agora nosso quadro de entrevistas, hoje com José Maurício Martins,
do Centro Espírita Fraternidade. Onde é que fica o centro, Maurício? O Centro de Estudos Espíritas Fraternidade, Daniel, fica ali na rua Adalberto Scherer, 280, próximo ao bairro do Xaxim. Maurício, processos de mudança. O que é que você vem nos falar a respeito desse tema? Olha, Daniel, a mudança ela está caracterizada pelo progresso humano. O espírito progride sempre. A cada nova existência, temos que naturalmente nos tornarmos melhores. Só que a mudança, quando nós pensamos em mudar, algo nos trava, seja receio, seja uma falta de expectativa, mas, no entanto, sempre estamos querendo mudar algo em nossa vida. Queremos mudar de emprego, pensamos em mudar de casa, mudar de cidade, mudar de país. Então, a mudança ela está sempre no pensamento humano. Mas a mudança ela é algo para se pensar para que nós possamos nos tornar cada vez melhores. A mudança está ligada ao progresso. Quer dizer, é inerente ao ser humano a necessidade e o ímpeto mesmo de mudar. Qual é o primeiro passo, Maurício, para que a gente possa mudar? Olha, Daniel, Alírio Cerqueira Filho, no livro Jesus e Kardec, ele nos traz, ele elenca alguns aspectos para que nós possamos nos situarmos para mudar. O primeiro deles é a percepção. Ninguém muda nada se não percebe a necessidade disso. Então, eu preciso perceber primeiramente a necessidade de mudar. Agora, se eu não percebo isso, e aí entra o segundo aspecto, é a aceitação. Eu preciso me aceitar, eu preciso aceitar a minha vida, aceitar a mim mesmo, aceitar as condições da minha vida tal qual elas se apresentam. Então, eu percebo a necessidade, eu aceito a minha condição. Aí entra o processo de reflexão. Eu preciso refletir sobre aquilo que eu percebi, eu preciso refletir sobre aquilo que eu estou aceitando naquele momento. Logo em seguida vem o processo da decisão. Eu preciso tomar uma decisão para o que eu vou fazer no futuro. Aí entra o último aspecto, a ação. Então, a ação sendo o último aspecto, quando eu percebo, eu aceito, eu reflito, eu decido, aí eu vou agir dentro de todos esses aspectos. O que fazer para que a mudança se efetive? Porque o que você nos disse é de que nós, nesse último aspecto, precisamos tomar a decisão e partir para a ação. Exatamente. Mas o que é preciso para que a mudança efetivamente ela aconteça? A mudança ela só vai poder se efetivar se eu me conhecer. Um sábio da antiguidade já nos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, eu preciso me conhecer, me reconhecer. E dentro desse aspecto do autoconhecimento entra a aceitação. Eu me aceito como eu sou. Então, diante das minhas fragilidades, diante das minhas limitações, diante das minhas imperfeições, entra outro aspecto. Eu preciso me aceitar, eu preciso também me autoamar. Não no sentido egoístico, primeiramente a mim, atendendo ao chamado do Cristo, Daniel. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Perfeito. Eu só vou compreender que eu preciso amar o meu próximo quando eu percebo, eu aceito, aí eu passo a me amar. Se eu não estiver disposto a me autoamar, exercitar o autoamor, a mudança não se efetiva. Eu me reconheço imperfeito, com limitações, com propósitos, com objetivos. Aí eu passo a executar o processo da mudança. É verdade, Maurício, também que há algumas pessoas que passam a vida praticamente acomodadas naquele status ou naquele sentido de me deixe como estou, não mexa comigo, quero ficar no meu canto. A visão do processo reencarnatório, você acha que
ajuda no processo de mudança a partir do instante que a criatura se compreende de que ela está numa reencarnação e ela é a protagonista da sua própria existência? A reencarnação ajuda nesse processo de mudança, na decisão? Sem dúvida alguma, Daniel, porque o maior dom que Deus nos ofereceu para nos tornarmos melhores é o processo reencarnatório. Não há como eu efetive as mudanças e não há como eu atinja a perfeição, como nos recomendou Jesus, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial que está nos céus, em uma vida somente. Então, a cada nova encarnação, eu me torno melhor. E não há como eu me tornar perfeito somente num estágio, somente numa passagem. Precisamos olhar para a eternidade. Então, a reencarnação, ela me possibilita esses 5 aspectos. A reencarnação, a cada nova reencarnação, ela me possibilita perceber com mais nitidez. Ela me possibilita aceitar com mais convicção. A reencarnação me possibilita me aprofundar na reflexão. Eu costumo dizer sempre, Daniel, que pensar, todos pensamos, mas refletir, que é mergulhar no pensamento, poucos de nós fazemos. Então, como adquirir esses ensinamentos numa vida somente? Então, Jesus nos dá esse alento, nos apresentando: quem crê em mim terá a vida eterna. Será que essa vida eterna que Jesus nos apresenta é no sentido figurado ou num sentido de ação? Então, fazendo essas reflexões, eu decido, ainda no plano espiritual, efetivar uma nova encarnação, para que ontem eu fui um espírito imperfeito, hoje eu sou menos imperfeito ainda e amanhã estarei melhor do que hoje. Então, Maurício, para nós irmos para o nosso intervalo, o processo de mudança, ele deságua no processo evolutivo, é isso? Sem dúvida alguma. Vamos para um rápido intervalo, já retornamos com a nossa entrevista. Aguarde uns instantes, vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí! Retornamos com a segunda parte da entrevista de hoje e o tema é Processos de Mudança. Acompanhe! Estamos de volta com a nossa entrevista, hoje com José Maurício Martins, tema Processos de Mudança. Maurício, estamos preparados para mudar? É fácil mudarmos a nossa rota, a nossa trajetória existencial, espiritual, moral? É fácil? Não, não é fácil, não é fácil, Daniel. Né? Adquirir conhecimento, desenvolver habilidades, demanda de um trabalho. Agora, mudar de atitude demanda de um esforço quase que sobre-humano. Porque a mudança, ela está atrelada àquilo que nós nos apegamos, ao nosso orgulho, à nossa vaidade, ou seja, às nossas imperfeições. Então, quando eu preciso abrir mão de algo que eu dou valor, eu prefiro não mudar. Então, não é fácil para o indivíduo deixar crenças, valores de lado e partir para uma nova etapa da sua vida. Podemos citar o exemplo mais marcante do Evangelho, é Paulo de Tarso. Exatamente. Você falou em Jesus, né? No ser de perfeitos. Como é que a gente contextualiza essa questão com o Evangelho? E nos fala de Paulo de Tarso, que para nós é um exemplo vivo, né? Sem dúvida alguma. Modificação. Para o trabalho efetivo, vamos tornar a Paulo. Certo. Paulo, perseguidor dos cristãos. Perfeito. Paulo era um homem convicto. Paulo tinha objetivos claros, mas quando ele chegou às portas de Damasco, o que se apresentou a ele? Uma nova oportunidade de vida. Paulo ficou cego momentaneamente por 3 dias, quando Jesus lhe apareceu e Paulo de pronto disse a Jesus: que queres que eu faça? Paulo entrou às portas de Damasco, permaneceu na casa de Judas, foi amparado por Ananias. E durante aqueles 3 dias, Paulo fez efetivamente esse trabalho de percepção, de aceitação para uma nova vida, aprofundou-se numa reflexão diante daquela cegueira momentânea e tomou uma decisão crucial
na sua vida. E a partir daquele momento, logo em seguida, Paulo não voltou mais ao seu cotidiano. A partir daquele momento, Paulo tomou uma decisão e passou a agir em favor do Evangelho de Jesus. Tanto que Jesus, numa aparição a Ananias, disse: este é um espírito de escol que irá divulgar o Evangelho, falará o meu nome a todos. Maurício, eu percebo que esse processo de mudança é a mudança de uma matriz interior do ser, né? A doutrina espírita, por sua vez, ela nos apresenta as leis morais da vida, ao todo são 10 leis, mas uma em especial, a chamada lei de progresso. Esse processo de mudança interior, a exemplo do que você nos traz de Paulo de Tarso, é efetivamente mudar para uma matriz de ordem espiritual com vistas ao atendimento da lei de progresso, que é uma lei moral? Sim, sem dúvida alguma. No Livro dos Espíritos, na questão 783, quando Kardec pergunta à espiritualidade acerca do progresso lento da humanidade, e a espiritualidade nos responde que quando Deus percebe que a humanidade não progride como deveria, Deus envia um abalo físico ou moral. Por quê? Para que o homem, percebendo essas mudanças que acontecem no orbe terrestre, faça uma reflexão e, a partir daquele momento, a partir daquele abalo físico ou moral, ele passe a implementar um novo projeto de vida. Então, como diz o adágio popular, ou aprendemos pelo amor ou aprendemos pela dor. Então, a mudança, para mim, espírito, que tem um corpo físico, a mudança ela vai se efetivar dentro desse aspecto. Ou eu mudo pela dor, ou eu mudo pelo amor. Então, aquele espírito que já está numa escala evolutiva mais avançada, ele vai aprender com o erro do outro. Ele vai aprender com o seu amor. Então, nós temos inúmeras possibilidades de nos tornarmos sempre melhores dentro desse progresso. Maurício, eu sei que você é estudioso da doutrina espírita e vivemos nesse momento, que é um momento excepcional para a humanidade, que é o chamado momento da transição planetária. Esse é o momento da efetiva mudança dos padrões morais no planeta Terra. Como é que você vê esse processo dentro desse tema, a chamada transição do planeta ou a transição planetária? Jesus disse que os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Percebamos que as bem-aventuranças, elas tratam sempre do futuro. E dentro desse processo de transição pelo qual o planeta passa, não há como o indivíduo mudar se ele não fizer uma reflexão muito mais profunda acerca do que tudo o que está acontecendo, Daniel. Então, eu preciso me aprofundar nessa reflexão, perceber o mundo como um todo, perceber como está a ação humana, como está a minha relação com o meu próximo, como está a minha relação com os meus filhos, com a minha esposa, com os meus colegas de trabalho, perceber o que está acontecendo no mundo. Então, quando eu percebo o que está acontecendo, eu reflito, poxa vida, alguma coisa está acontecendo, algo novo está por acontecer. Aí eu passo a promover gradativamente esse trabalho de me tornar cada vez melhor. Porque se a Terra está passando por um momento e nós percebemos que aparentemente estamos vivendo um conflito, mas o conflito é o que dá notícia, a maldade é o que gera mais notícia. Estamos bem no final do nosso tempo, Maurício. Você tocou nesse ponto que parece que o mal prospera a olhos vistos, né? Diante dessa questão da necessidade do processo de mudança, o bem vai imperar a fim de que aconteça a proposta de Jesus de que os mansos herdarão a terra, Maurício? Sem dúvida nenhuma, Daniel, mas os mansos, os pacíficos, um pensamento meu, eles precisam ser mais ativos, agirem com mais altivez, podemos dizer assim. Porque o mal, ele é audacioso. De fato. O bem é tímido,
Mas não é o bem que é tímido, são as pessoas que acabam por se recolher. Eu não posso me recolher, eu tenho que ser manso, ser pacífico, mas eu não posso, em hipótese alguma, ser conivente, que é diferente de ser manso e pacífico. Então, a conivência, muitas vezes o bom, ele corre o risco de entrar na conivência. Então, o bom precisa ser mais ativo. Percebe-se que aqueles que estão mais ativos, por exemplo, nós no movimento espírita, nós precisamos agir com mais força, com mais energia, sem sermos agressivos. Aí é que está o processo de mudança. Muito bem. Pacífico sempre. Pacífico sempre. Maurício, nossa gratidão pela tua presença aqui, né? Te agradecemos muito. Seja nosso companheiro sempre. Eu que agradeço a oportunidade. Ok, muito obrigado. Se você tem dúvidas e quer ouvir as respostas aqui no programa, mande-as para contato@vidaemfoco.com.br e acompanhe as próximas edições do programa. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Olá, meu nome é Ana Paula, sou de Vitória, Espírito Santo. Assisto ao programa Vida em Foco pela Parabólica praticamente todos os domingos. Gostaria de parabenizá-los pela iniciativa tão nobre e iluminada. Sou psicóloga, atuo na área de terapia de casais. Vocês costumam dizer que o Espiritismo tem respostas para muitas questões da nossa existência e diz respeito a muitas áreas do conhecimento humano. No meu consultório, frequentemente lido com uma questão: por que existe perda do interesse afetivo entre o casal depois do nascimento dos filhos? O Espiritismo teria alguma resposta para este desafio? Um abraço carinhoso em todos vocês. Alegre em receber seu e-mail com a pergunta, através do contato @vidaemfoco.com.br. Fique com o abraço de toda a equipe do programa. É uma equipe muito dedicada e valorosa. Que você possa ter êxito na sua missão de psicóloga. Que pergunta interessante e desafiadora, Andréia. Ainda bem que o Espírito Emmanuel, que por mais de 70 anos coordenou a atividade mediúnica de Chico Xavier, considerado o maior brasileiro de todos os tempos, aborda o tema em um trabalho que eu considero preciosíssimo. Trata-se do livro Vida e Sexo, publicado no início dos anos 1970. Foi uma questão de oportunidade educativa, em face da abertura da discussão sobre o comportamento e a liberação sexual. Vou procurar responder utilizando as minhas palavras e procurando também não distorcer o pensamento desse espírito notável. O consórcio de duas almas para constituir uma família é um programa previamente delineado, antes mesmo de reencarnarmos. É algo estudado, planejado, pois disso, as mais das vezes, depende a nossa alegria ou desdita numa existência. Participam desse planejamento, inclusive, os espíritos que futuramente reencarnarão como filhos. Veja que coisa notável. A alteração afetiva é muito comum depois que o navio do casamento se afasta do porto do sonho e segue para o mar largo da experiência. A esperança se transforma em trabalho e as cortinas da ilusão, que ocultavam os problemas, se abrem. Em muitos casos, a afeição permanece inalterável. Entretanto, na maioria das vezes, diminui o calor em que aquecia ou em que se aquecia o casal lá nos primeiros dias do relacionamento. E parece que isso é mais comum do que imaginamos. Os filhos que chegam são igualmente peças do casamento, obrigando o lar a recriar-se todos os dias. Resgatando o que dissemos há pouco, observe que interessante o pensamento do benfeitor Emmanuel a partir de agora. Ocorre que esses espíritos que recebemos na condição de filhos agora são os mesmos associados da doce hipnose do namoro ou do noivado, que mantinham nos futuros pais, jovens, ainda solteiros, a chama do entusiasmo e da atração até o casamento. Então, os filhos eram os principais interessados e nos influenciavam antes de reencarnarem? É lógico, eles queriam renascer e precisavam também estimular os futuros pais em face das próprias necessidades de crescimento e resgate nesta vida. Precisavam de um corpo e de uma família. Só o conhecimento da imortalidade e da lei da reencarnação, que expressa a justiça de Deus, são capazes de nos fornecer esses elementos para reflexões mais profundas, não tenhamos dúvida. Embora ainda estejamos presos ao amor egoístico,
Desvairado em exigências de toda a espécie, a pouco e pouco acabamos por entender que apenas o amor, que sabiamente se divide em bênçãos de paz e alegria para com os outros, é capaz de multiplicar a verdadeira felicidade. Porque felicidade é para quem ama e não para quem deseja ser amado. Que a sua semana seja repleta de amor. Acompanhe o quadro Aprendendo com Kardec, com a participação de Cosme Massi. Olá, Aprendendo com Kardec. Orar pelos espíritos sofredores. Por que devemos orar para as almas em sofrimento? Allan Kardec nos ensina: o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo. Esta condição é a mudança, a transformação do seu mundo interior. Cabe à alma em sofrimento mudar seus desejos, seus pensamentos, cultivando os mais nobres sentimentos, praticando o bem. O que as mais das vezes lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Aos espíritos sofredores é sempre dada a oportunidade de recomeçar o caminho, de refazer a própria vida, mas muitas vezes falta a vontade, falta a força, falta a coragem. Se por nossas preces lhe inspirarmos esta vontade, se o amparamos e animamos, se pelos nossos conselhos lhes damos as luzes de que carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução de outra lei. Se nós utilizamos da prece, podemos fazer com que os sentimentos de coragem, a confiança, a força surja no coração das almas sofredoras, para que elas possam agora, recebendo a contribuição de nossa prece, encontrarem o caminho para a própria salvação. Ao fazermos isso, não estamos pedindo a Deus que derrogue as suas leis, mas estamos fazendo uso de uma outra lei concedida por Deus, também sua, a lei de amor e de caridade, execução em que, desse modo, Ele nos permite participar, dando nós mesmos, com isso, uma prova de caridade, uma grande prova de caridade para com os espíritos sofredores, orar por eles, pedir aos bons espíritos que os amparem, lhe dando força e coragem para enfrentar as dificuldades do mundo interior, para superar aquele estado de tristeza, de angústia e de dor, tendo a inspiração para a escolha de novos caminhos na prática do bem, na prática da caridade. Ao orarmos pelos espíritos em sofrimento, estamos, de nossa parte, praticando a lei de caridade, que nos manda fazermos aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Para isso, é muito importante a prática da oração e da prece para todos aqueles espíritos que sofrem. Façamos esta nossa tarefa de caridade, orando por todos aqueles que se encontram em estado de sofrimento, de tristeza e angústia, por todos os espíritos sofredores. Cumprimos a lei de Deus, praticamos a lei de caridade. Obrigada pela sua companhia. Estamos chegando ao fim de mais uma edição. Acessando o site www.avidaemfoco.com.br, você encontra os programas anteriores e também pode nos contatar através do canal de comunicação contato@avidaemfoco.com.br. Nosso desejo é de uma ótima semana e te aguardamos na próxima edição do A Vida em Foco. Até lá! Tchau!